Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Olá a todos, meu nome é João Pedro Borba, sou estudante da IDOMED de Jaraguá do Sul, aluno de medicina do 5º período, e o tema de hoje a gente vai falar sobre intestino além da digestão com a doutora Renata, especialista nesse assunto. Dê uma palavrinha sobre você. Olá a todos, meu nome é Renata Bartolmeida, sou médica gastroenterologista formada pela Univale, fiz residência de gastro em Joinville e atuo aqui em Jaraguá do Sul e em Blumenau, além também de sou professora da Estácio IDOMED de Jaraguá do Sul. Vamos dar início falando sobre o Março Azul. Qual a importância, doutora? Então, o Março Azul ele é destinado à prevenção do câncer coloretal, esse câncer tão prevalente na nossa população. Ele é o terceiro tipo de câncer mais comum na nossa população, então a gente tem uma capacidade de fazer rastreamento através da colonoscopia e evitar que esse tumor seja tão prevalente e acabe evoluindo para uma forma mais grave, que é o tumor estenosante, que pode até inclusive levar a óbito. Então ele é capaz de fazer esse rastreamento de forma precoce, mesmo em pacientes totalmente sem sintomas, a partir dos 45 anos de idade. Como a nossa microbiota intestinal afeta o sistema imune? Então, a nossa microbiota intestinal está diretamente relacionada tanto com as manifestações da doença, a repercussão disso para o nosso sistema, inclusive também com a prevenção. Quando a gente tem um indivíduo eubiótico, né, com um sistema de microbiota intestinal saudável, ele tem uma grande chance de responder a qualquer tipo de infecção de uma forma amena. A partir do momento que a gente tem uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio dessa flora intestinal, o paciente tem uma tendência maior à repercussão dessas infecções, inclusive também tem um caráter de maior autoimunidade. Então, é um paciente que tende a ter mais patologias, mais infecções e mais doenças. Doutora, quais alimentos melhoram o funcionamento do intestino e quais pioram? A prioridade sempre é para alimentos mais naturais possíveis, né? Evitar os ultraprocessados. Então, a gente dá prioridade para grãos integrais, cereais, vegetais, legumes, de preferência em todas as refeições, em volumes variados, não muito volume. E também evitar alimentos ultraprocessados, com rico em gordura trans e gordura saturada, lasanha congelada, hambúrguer congelado, bolachas em geral, salsicha, presunto, refrigerantes. Doutora, quando eu tomo antibiótico, tem alguma alteração na flora? Como que eu posso fazer para melhorar? Sim, o antibiótico ele acaba sendo uma excelente opção de tratamento para várias patologias, mas eles não conseguem diferenciar entre bactérias boas e bactérias ruins. Então acaba tendo sim uma interferência na nossa flora intestinal. E uma forma que a gente tem de prevenir que isso aconteça é manter o hábito alimentar saudável. Então, maior variedade possível de grãos, alimentos naturais, vegetais e frutas. E também inclui uma boa ingestão de água, ali 30, 35 ml por quilo, para a gente manter esse corpo hidratado. O próprio organismo, ao longo do tempo, ele vai recuperando a nossa microbiota. Não necessariamente a gente precisa fazer repositor para todo mundo. É caso a caso. Caso seja paciente que precise usar antibiótico de uma forma mais corriqueira, aí a gente tem que conversar com o especialista para ver a indicação da reposição. Você acha que essas terapias que dizem restaurar o intestino, né, como transplante de fezes, probióticos fortes, são seguras e funcionam mesmo? Sim, tem indicação formal na literatura para o transplante de fezes ou também transplante de microbiota fecal, que é a infecção recorrente pelo Clostridioides, ou antigamente chamado de Clostridium. Nenhum outro caso está indicado esse tipo de terapêutica. Já com relação ao uso dos probióticos com várias cepas, bilhões de cepas, a gente sabe que todo probiótico ele tem várias diversidades entre eles, então não há uma regra, né, para sempre usar o quanto mais cepas melhor. E a gente tem vários tipos de indicação de probióticos específicos. Então, cada cepa tem uma indicação, não é um padrão para todo mundo. Então, tem benefício, mas tem que sempre avaliar o caso a caso. Para pacientes que têm oscilações intestinais, como constipação, diarreia, quais abordagens, além do tratamento médico, a gente deve fazer para melhorar a qualidade de vida? Aqui o paciente ele tem que ser abordado como um todo. Então, geralmente a gente pede para fazer um acompanhamento nutricional, justamente para ver os alimentos que ajudam a tanto a parte de constipação, diarreia, quanto pioram essa questão da sintomatologia. Importante também a gente avaliar a parte psicológica, então o apoio psicológico é muito importante, principalmente a questão de estresse, ansiedade, depressão, que tem forte relação com sintomas intestinais, né? Tanto essa oscilação também quanto a piora do quadro, e também o acompanhamento da parte funcional do paciente, então atividade física, sintomas relacionados também à ansiedade melhoram muito com yoga, meditação, tudo isso acaba ajudando a sintomatologia. Doutora,
quando os sintomas intestinais indicam algo grave? Os sintomas que mais chamam a atenção e indicam gravidade é a presença de sangramento, né, nas fezes. Além disso, também a perda de peso de uma forma não intencional, ou seja, o paciente não está fazendo exercício, não está fazendo dieta para perder essa quantidade de peso. Anemia sem uma causa muito bem definida, a oscilação de hábito intestinal, um paciente com mais de 45 anos, e também uma dor abdominal muito intensa, persistente, que não passa com a sintomatologia habitual, né? Agora vamos iniciar o bloco mito ou verdade. Tomar probiótico todo dia é sempre bom para qualquer pessoa? Isso é um grande mito. Os probióticos, eles têm um apelo comercial muito interessante, eles têm indicações formais, mas não é para todo mundo. Então a gente tem vários tipos de cepa, tem cepas para padrão de constipação, cepas para padrão diarreico, cepas para pacientes muito atópicos, com dermatite atópica, ou até cepas para paciente, por exemplo, com sintomas muito depressivos. Varia muito de caso a caso, não é uma regra. Inclusive, o meu tipo de microbiota é um, o seu tipo é outro, a gente não tem o mesmo padrão de microbiota ao longo do dia, oscila muito, é muito volátil. Então não é uma regra que todo mundo precisa. É verdade que o antibiótico destrói a microbiota intestinal para sempre? Isso é um mito, né? Os antibióticos, eles são capazes de destruir parte da nossa microbiota temporariamente, não algo permanente. Ao longo do tempo a gente vai recuperando através da alimentação saudável, da exposição também a fatores agressores e também a fatores ambientais que fazem com que a gente estimule a nossa microbiota a se desenvolver constantemente. É verdade que quem tem um intestino saudável nunca vai ter inchaços ou gases? Isso é um grande mito. O intestino mesmo saudável é capaz, às vezes, de produzir gases. Naturalmente, a gente tem esse processo de fermentação. Claro que varia conforme a microbiota do paciente. Então, se ele tem SIBO, IMO, aumenta a quantidade de gases, né, que são a proliferação excessiva de bactérias ruins no intestino delgado. Além disso, a gente tem vários outros alimentos que também, quando fermentam, produzem naturalmente gases. E aqui entra, por exemplo, feijão, a parte de lentilha, grão de bico, que naturalmente são fermentadores, algumas frutas que são ricas em FODMAPs, então manga, melancia, podem também causar esses sintomas, vários tipos de adoçante, e aqui entra xilitol, manitol, sorbitol, que às vezes a gente dá prioridade para usar produtos sem açúcar, mas que também com esses adoçantes fermentam bastante. Então não necessariamente é algo ruim, é só um processo de fermentação da própria digestão. Comer fibra ajuda a regular o intestino? Sim, as fibras são fundamentais para a formação do bolo fecal, então quanto mais fibras a gente consome, sempre associado à água, acaba que as fezes ficam mais macias, melhora o hábito intestinal. Só que, claro, o indicado não é a gente consumir fibras tudo de uma vez. Então, sempre recomendado é dividir, fracionar essa questão da ingestão de fibra ao longo do dia, entre 25 a 30 gramas de fibra todos os dias. É verdade que o intestino influencia diretamente o nosso humor e pode afetar a ansiedade e a depressão? Sim, totalmente verdade. A gente tem grande parte de produção de neurotransmissores acontecendo no nosso intestino, então dopamina, serotonina, GABA, eles fazem com que a gente tenha um aumento dessa produção quando a gente tem um intestino saudável, ou biótico, né? Quando a gente tem uma microbiota também saudável. Então sim, tem direta relação entre o cérebro e o intestino. É verdade que os alimentos fermentados melhoram a microbiota intestinal? Os alimentos fermentados, eles são uma excelente opção para a gente alimentar a nossa flora intestinal. Então, eles são chamados pré-bióticos, são sim muito saudáveis. Claro que podem gerar distensão, gases, então não é para também consumir em grande quantidade. Mas, por exemplo, iogurte, chucrute, tudo que é fermentado, kefir, kombucha, eles são capazes de enriquecer bastante a nossa microbiota. É verdade que a cesárea altera a microbiota do bebê e isso pode impactar na saúde intestinal dele no futuro? Verdade, a microbiota intestinal do bebê, ela é adquirida junto já no nascimento, durante o parto. Então, para pacientes que têm parto vaginal, a microbiota é diferente do paciente com parto cesáreo, mas isso também não é uma sequência de que o paciente nunca vai desenvolver uma boa microbiota. A gente sabe que o aleitamento materno ele é fundamental para a formação da microbiota desse bebê, está responsável ali a quase 30% da formação dessa microbiota, juntamente com o contato pele a pele da mãe, pele e auréola com o bebê também é um fator bem importante. Então não é algo fixo, né? É algo moldável essa microbiota dessa criança ao longo de toda a vida. A alimentação correta, desde bebê, junto com o aleitamento materno, é um paciente que vai ter uma microbiota saudável, com certeza. Doutora, então se você puder deixar uma dica final para o nosso público, para melhorar a saúde intestinal? Certo, então a saúde intestinal ela é uma saúde muito variável com relação ao nosso dia a dia. Então, quanto maior a nossa diversidade alimentar, maior a nossa flora microbiana. Se você come todo dia a mesma coisa, a sua flora vai ficar restrita àquele grupo alimentar. Então, quanto maior a diversidade, melhor. Associado sempre à prática de exercício físico, contato com o meio ambiente, com animais, isso tudo aumenta a nossa imunidade e, consequentemente, a nossa flora intestinal.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, doutora Renata, por aceitar o convite. Foi uma honra. Deixa as suas redes sociais. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse podcast tão interessante. Para quem quiser conhecer mais um pouquinho, pode me seguir no Instagram, é @renatabart.gastro. E estou à disposição para novas discussões. E para quem não nos acompanha ainda, a gente está no Spotify, YouTube, Instagram, @Saúde Sem Mistério.